Vida em Condomínio, com Quênio Pereira. Terça-feira, dia da nossa coluna Vida em Condomínio com o Quênio Pereira, que já está nas nossas telas. Tudo bem, Quênio? Bom dia. Quênio, acho que você tem que desmutar o seu microfone. Sua imagem tá ok, mas... agora sim. Bom dia, ouvinte da Rádio Band News, Luciana. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, Quênio. Ô Quênio, se você não se importar de a gente começar aqui fazendo um giro de perguntas com os nossos ouvintes, depois de entrar na pauta, pode ser? Pode ser. Vamos lá. O Eduardo acabou de mandar mensagem aqui falando: gostaria de saber o que fazer sobre moradores. Aí ele fala: uma já foi síndica, é advogada e promove o conhecido assédio judicial e denuncismo, gerando prejuízos e mal-estar no condomínio. E aí, Quênio? Tem pessoas que às vezes criam um problema no condomínio, né? Até por um motivo inconfessável, para gerar tumulto. Tecnicamente, dependendo da situação, pode acarretar até uma ação de perda de danos contra essa pessoa. Há situações em que a convenção é bem elaborada e prevê a aplicação de multa, mas é fundamentar o prejuízo, o que está acontecendo, para coibir tal ato do condomínio. Então, tem pessoas que criam até demandas judiciais que são fracassadas, em função até dessa demanda que a pessoa perde e tudo mais, gerou dano ao condomínio, pode vir a pessoa a reivindicar até uma indenização no caso do condomínio. Então, Lucas, no caso aí, é um assunto bem complexo, a pergunta é muito vaga, mas, tecnicamente, há como coibir esse ato nocivo no condomínio. Tá certo, então. Muito bem. Agora, a semana passada a gente começou a falar sobre a questão do jardim na sacada ou na janela, né? A janela que inclusive tem aquela grade ali de proteção. Mas, ô Quênio, surgiu também ao longo desta semana uma dúvida. Eu vou me lembrar, é Beatriz, se eu não estiver enganada. A Beatriz falando de quem é a responsabilidade, né, de cuidar dos jardins de um condomínio. Fica por conta do síndico repartir ali o gasto com um profissional que é contratado para aparar a grama, para podar ali a árvore, ou enfim, cuidar das plantas. Como é que fica esse custo, né, dos jardins em relação ao condomínio? Lembrando que algumas pessoas gostam e outras não. Tecnicamente, o jardim é uma área comum, né? Pertence ao condomínio, então cabe ao síndico, ao condomínio arcar com esses custos, né? Contratar o jardineiro, colocar plantas novas, né? Fazer a poda e tudo mais, é o condomínio. Agora, se tem jardineiras, né? Na janela do apartamento, então cabe ao proprietário daquele local ali fazer a manutenção. Então, quando o jardim é do condomínio, cabe a ele arcar com esse custo. Quênio, vou entrar aqui na pauta sugerida por você sobre o dever do síndico de cobrar e tomar providências para quem comete infração no condomínio. Aí vamos lá, a partir de quando o condomínio pode vir a sofrer uma ação de cobrança? A ninguém é dado o direito de atrasar. Se a pessoa atrasar um dia, o condomínio, o aluguel, né, o credor pode entrar com a ação. Logicamente que no condomínio aluguel há uma tolerância para evitar uma demanda judicial. Então é normal o credor, né, o síndico ou o locador fazer a cobrança por carta, conversar com a pessoa, mas passando às vezes 2, 3 meses é viável entrar com a ação. Então no condomínio tem situações em que o valor é tão pequeno que o síndico deixa acumular um período maior de 4, 5, 6 meses. É importante compreender que o custo da ação é muito elevado. Agora uma dica que eu passo para ouvintes da Band News, né? É interessante colocar na convenção uma cláusula em que a despesa da contratação do advogado seja cobrada do devedor. Então, inserir na convenção que aqueles gastos que são feitos em função da inadimplência serão cobrados do devedor. Isso tem base nos artigos 389 e 395 do Código Civil. Em relação ao aluguel, em geral, a pessoa deixa atrasar 1 ou 2 meses para entrar com a ação, porque a ação é demorada e, logicamente, cabe ao proprietário receber o aluguel em dia. Então, na prática, o condomínio há uma tolerância maior. Olha aí. E falando em taxa de condomínio, né, que é dor de cabeça para muita gente, o síndico pode deixar de cobrar? E se isso acontecer, né, quais são os reflexos? Aí, Luciano, no caso, o artigo 1348 coloca que compete ao síndico cobrar e não pode ficar omisso. E se ele ficar omisso, logicamente, vai gerar prejuízo ao condomínio e estimular até a inadimplência.
Então, é dever do síndico cobrar. Ele não pode tratar aquele atraso, o vizinho, como se fosse um amigo, porque ele está na função de representante da coletividade. O Kênio, ainda dentro deste assunto, acabou de chegar a pergunta aqui do nosso ouvinte de telefone 1805. A quem recorrer para cálculo de despesas atrasadas de condomínio? Fazer o cálculo é muito simples, qualquer pessoa pode fazer. É só verificar o seguinte: qual que é a regra do Código Civil? Né? A correção monetária, que é bom a convenção colocar qual que é o índice, constar se é IPC, IPCA, IGP, GPM, né? Então, esse índice de inflação está nos jornais, no Google. E os juros de 1% ao mês. E a multa, 2%. A multa é aplicada uma vez só. Agora, uma dica. O Código Civil autoriza a convenção a estipular juros superiores a 1%. Então, tem decisões do STJ que permitem juros até 10% ao mês, que é uma taxa muito alta. Mas a dica que eu passo é que as pessoas deveriam colocar na convenção juros de 5%, 6%, 8% na convenção, porque esse juro muito elevado desestimula a convenção. A ideia básica é evitar a ação. E você evita a ação gerando um ônus pesado para o devedor, de maneira que ele venha a preferir pagar o condomínio do que outra despesa. Ação de cobrança, né, contra o inadimplente, quais as consequências pode ter o condomínio caso não promova, né, essa cobrança, essa ação? Tem pessoas que às vezes ficam constrangidas em entrar com ação contra o vizinho, né, o condômino que é amigo que for. Essa postura, ela é completamente inaceitável, pelo seguinte: caso haja uma demora, ocorre a prescrição, ou seja, após 5 anos, o condomínio perde o direito de cobrar. E tem muitos condomínios que ficam anos e anos fazendo cobrança de forma amadora e a pessoa não paga de jeito nenhum. Então, acontece aí a prescrição, a perda do direito de cobrar após 5 anos. Ô Kênio, no caso de imóvel alugado, como é que o síndico deve proceder com relação à cobrança da taxa de condomínio não quitada pelo inquilino? É mais fácil. Eu tenho imobiliária, né? É mais fácil cobrar do inquilino do que do proprietário, no caso, o locador. É interessante, a relação jurídica que existe entre o condomínio é com o condômino. Então, se o locador, né, ele tem um inquilino, esse não paga, o síndico vai entrar com a ação contra o locador, contra o condômino. O síndico não tem como entrar com a ação contra o inquilino. Agora, tem situações bem interessantes que tem imobiliárias que agem de uma maneira muito competente. Elas criam uma situação de pegar a taxa condominial, né, do direto do síndico e fazer a cobrança junto com o aluguel. A minha empresa, né, Caixa Imobiliária de Imóveis, eu faço isso. Então, aqui, quando há uma inadimplência do inquilino, a gente pede para o síndico mandar o boleto para nós e nós cobramos a taxa condominial diretamente com o aluguel. A lei autoriza isso. E se o inquilino pagar a taxa condominial junto com o aluguel, né, a gente entra com a ação de despejo. Então, ou seja, é mais fácil cobrar do inquilino junto com o aluguel do que cobrar do proprietário. Agora, a imobiliária tem que ter essa postura de aceitar, né, esse encargo para facilitar. E qual que é a vantagem disso, gente? O locador, o proprietário, evita ser réu na ação de cobrança. Então, tecnicamente, a imobiliária, ela ajuda na pontualidade do condomínio. Boa. Kênio, para a gente encerrar, 2 perguntas aqui. Uma do Daniel, ele falando: a janela do meu vizinho faz fundo com o meu quintal, mas ele é neurodeficiente e todos os dias aparece lixo no quintal que cai da janela ou que ele joga, pelo que entendi, até por essa condição dele, né, de neurodeficiência. Como resolver? Uma dúvida aí, Lucas. Isso é a janela de um condomínio, de apartamento ou de uma casa? De apartamento ou de casa, sabe? De casa. De casa? Aí vai aplicar o artigo 1277 do Código Civil, né? Porque é proibido os nocivos da propriedade. Então, se a pessoa praticar nocivos, ele pode notificar e até acionar a pessoa. Agora, um detalhe interessante: sendo de casa é mais complexo. Então, é importante que ela tenha prova de que esse vizinho está jogando lixo na casa dele. Poder até colocar uma câmera, né, para filmar, para fazer prova em relação àquele mau uso. Agora, quando é um condomínio, né, porque o apartamento térreo, né, a loja térreo sofre com a falta-educação do vizinho de cima, então no condomínio é até mais simples, porque a pessoa que está recebendo aquele lixo, ele pode solicitar que o síndico aplique a multa. Então, no condomínio, é mais fácil proibir esse ato do que em relação ao vizinho de uma casa. Agora, na prática,
Eu acho importante comunicar por escrito e notificar a pessoa para se abster de tal prática, e realmente a colocação de câmaras facilita a prova e inibe esse ato irregular. Ô Kênio, vou abusar aqui da sua boa vontade. Vamos mais 2 perguntas que estão chegando? Primeiro aqui do Wagner, isso. Ele está aqui, uma pergunta ao doutor Kênio. Sobre a ação judicial movida pelo condomínio, ela deve ser movida no juizado especial ou em vara civil comum? Tecnicamente, o juizado até aceita, mas eu entendo que a melhor atitude é o Poder Judiciário, a justiça comum. Eu já tive muitos desgastes no juizado e, como advogado, a gente fala, a justiça de segunda categoria. Infelizmente, vemos abusos no juizado especial, vemos juízes passando por cima do Código de Processo Civil, vemos juízes inibindo a prova, né, julgando sem devida profundidade. É lamentável eu ter que falar isso aqui na Band News, mas isso é uma coisa que os advogados sabem que acontece. Então, eu nunca utilizo o juizado especial pequenas causas. Eu prefiro ir na justiça comum, porque realmente o trato do processo é mais cuidadoso. E para a gente terminar, Kênio, o Guilherme mandou a seguinte pergunta: no caso de infração cometida pelo condômino, infração sujeita a multa, é obrigação do síndico notificar o infrator antes da cobrança? Pergunta ele. E como deve ser essa notificação? Essa questão é tratada na convenção. Então, a convenção, quando é bem elaborada, há os procedimentos que o síndico deve seguir para evitar a nulidade. Mas o aconselhável, sim, em termos gerais, é notificar a pessoa para se abster de tal ato. E a convenção, quando é bem elaborada, ela coloca até uma notificação apenas. Já vi situações em que a convenção determina 3 notificações, uma coisa completamente anormal. Então, seria interessante notificar, e a multa tem que ser aplicada com muita técnica, e até prevendo os direitos de defesa, o procedimento que o infrator deve tomar para se defender para um prazo específico para validar essa multa. A aplicação de multa de maneira descuidada ou sem uma análise criteriosa acarreta sua nulidade em juízo. Então é importante que haja um cuidado na aplicação de multa para que, caso não ocorra o pagamento, o juiz venha a validá-la em relação à sua execução. Boa. 10:03. Kênio, obrigado por hoje, viu? Bom tá acompanhando também aqui o retorno dos nossos ouvintes, porque como a gente imaginou, né? São assuntos que mexem com a nossa vida e as dúvidas vão aparecendo mesmo, e toda terça o Kênio tá aqui para nos ajudar com isso. Obrigado, viu? Eu estou muito feliz aí, Luciano, com vocês dois aí, com os ouvintes, e me sinto muito satisfeito em poder esclarecer as dúvidas dos ouvintes. Pode contar comigo aí. Maravilha. Obrigada. Boa semana, Kênio. Até. Boa semana. Tudo de bom.